4 erros de interpretação no Salmo 1. Provavelmente você conhece esse salmo. Eu quero mostrar para você 4 erros que você não pode cometer ao ler esse salmo e, consequentemente, pregar, compartilhar as lições dele com outras pessoas. Antes de mais nada, eu quero lembrar para você que quando você curte, comenta, compartilha e se inscreve, você apoia o projeto, você apoia o canal. Então faça isso agora. Antes da gente continuar, clica no botão de curtir, coloca aí um comentário à medida que você vai assistindo o vídeo e no final se inscreva. Aliás, se inscreve agora para você não esquecer e no final compartilhe. Então, antes de passarmos para o primeiro erro, vamos ler o Salmo juntos. Diz assim no versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Coloque o seu amém, coloque o seu glória a Deus aí nos comentários e vamos ao primeiro erro. E o primeiro erro é não olhar para o texto com o olhar do Novo Testamento. Vamos ler aqui o primeiro e também o segundo versículo, só para você entender isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. E eu destaquei para você a parte C do versículo 1, para que você preste atenção e não cometa esse erro. Note que o texto diz sobre se assentar na roda dos escarnecedores, você conhece muito bem isso. E a pergunta é, aonde pode estar um possível erro de interpretação? O possível erro de interpretação é o seguinte, você não pode confundir isso com a questão do crente se alienar. Jesus, ele conviveu com pecadores, comeu com eles, esteve com eles. O texto aqui está nos dando um conselho, está dizendo que feliz, bem-aventurada, bem-sucedida, alegre é uma pessoa que evita essas 3 coisas que nós lemos e além de evitar essas 3 coisas, ela tem uma vida de meditação na palavra de Deus. Em momento algum, o texto disse para o crente, o cristão, a pessoa que serve a Deus, se alienar, se afastar das outras pessoas. Pode ser uma coisa simples para você, talvez você não tenha entendido dessa maneira, mas eu já vi pregadores pregarem a respeito disso. Falar sobre o cristão não poder estar com outras pessoas ou evitar estar com outras pessoas, e nós temos que tomar um grande cuidado com isso. Afinal de contas, como o exemplo que eu acabei de citar, o próprio Senhor Jesus mostrou que não é bem assim. Então não cometa esse erro. Pregue o texto do jeito que ele está. A parte C do versículo está nos falando a respeito de roda de piadas, de zombarias, escarnecedores, aquelas pessoas que muitas vezes estão difamando o nome de Deus, fazendo piadas e brincando com as coisas de Deus. Nesse lugar, o cristão ele não deve estar. Agora eu quero que você entenda o segundo erro. Eu quero que você entenda que se você olhar para a prosperidade que está escrita no versículo 3 da maneira errada, com os olhos seculares ou com os olhos atuais, você vai cometer um grande erro. Você tem que entender essa prosperidade do ponto de vista bíblico. Vamos ler mais uma vez o versículo de número 3. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos entender isso melhor. O texto não está pregando sobre ficar milionário, sobre o fato de você deixar de lado, abrir mão daqueles 3 primeiros itens do versículo 1 e também colocar em prática o item do versículo 2, que é meditar na palavra de Deus. E aí, se você colocar em prática essas coisas, você vai ficar milionário, você vai enriquecer. Nada disso. Essa é uma visão do nosso século, essa é uma visão muitas das vezes pregada por aí, mas não é o que você deve seguir. Quando você olha para o texto, você percebe que no versículo 3, você não pode esquecer que o Salmo é uma canção, é uma poesia, então tem toda uma linguagem poética da época embutida no texto. E o salmista está usando o exemplo da árvore plantada junto a um ribeiro de águas. E aí mostrando que essa árvore dá fruto, que a árvore plantada junto ao ribeiro de águas cresce, é abençoada. E aí o finalzinho do versículo diz: tudo que fizer prosperará, vai dar certo, as coisas no seu tempo e no momento certo vão acontecer. Frutos são resultados. E nós não estamos falando aqui de nada diferente do que a Bíblia promete para mim e para você. O povo de Israel naquela época enxergava a prosperidade do ponto de vista da provisão. O Senhor é o nosso pastor, é aquele que cuida de nós, é aquele que não nos deixa faltar nada, e é dessa maneira que você deve encarar o texto e não de outra forma. Continuando, terceiro erro que eu compartilho com você é achar que o juízo se refere ao juízo final. Vamos ler aqui outros versículos para você entender. Versículo 5 diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aí talvez você se pergunte aonde está o erro aqui. No original, a palavra juízo refere-se a algo ainda em vida, não refere-se ao juízo final, não se refere ao juízo de Apocalipse. É claro que nós sabemos que os ímpios, aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, receberão a condenação eterna. Mas é importante você olhar para o texto da maneira que o texto ele apresenta e como você já aprendeu nessa aula com os olhos do Novo Testamento. O texto aqui está falando de consequências na vida terrena, consequências que o não cristão ele vai ter por não servir a Deus, por não ter a proteção divina na vida dele. É esse juízo que o texto está abordando. E por fim, o último erro que eu quero compartilhar com você é o seguinte: não ter uma visão panorâmica do livro. Qual livro? O livro dos Salmos. Algumas pessoas que se predispõem a pregar, ou talvez até ler a Bíblia, não têm a curiosidade de entender o que é esse livro dos Salmos. Por que ele está incluso no Antigo Testamento e na Bíblia Sagrada? E por cometerem esse erro, elas acabam cometendo gafes nos púlpitos e até tendo outros entendimentos piores. Mas olha o que eu separei para você, olha que curiosidade interessante. Alguns ao pregar dizem que Davi escreveu esse salmo, sendo que não é dada a ele a autoria. E aí você está lá pregando e você diz, então Davi diz aqui no versículo de número 1. É claro que você pode estar aí do outro lado dizendo esse é um erro bobo, sim, mas você pode cometer erros piores por não entender os salmos, como, por exemplo, não entender que o salmo é um cântico, ou o livro dos cânticos, dos hinos, dos louvores, que é uma poesia e que tem toda uma literatura, uma forma de escrever, que é diferente, por exemplo, de uma história, de uma narrativa, como você pode ler a de Davi e Golias lá em 1 Samuel. Então você não pode confundir as coisas. Tem pessoas que são tão leigas a ponto de olhar para os salmos e achar que todos os salmos, os 150 salmos, foram escritos por Davi, o que também não é verdade.
Então esses são os 4 erros que você não pode cometer ao olhar para esse salmo. Esse salmo é um salmo introdutório, juntamente com o Salmo 2, para o restante da primeira parte. O livro de Salmos, você não sabe, são 5 livros que completam o livro de Salmos. E esses 2 capítulos é como se fosse uma introdução, uma preparação para os outros salmos que vêm a seguir. Encare ele da forma que ele é. Busque entender a palavra de Deus da forma que Deus inspirou e trouxe ao coração do autor deste salmo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula com mais pessoas. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e aproveite para olhar outros vídeos e outras aulas que temos por aqui. Um forte abraço.